a história das calças é muito interessante. Não que eu acho que seja completamente errado o uso delas hoje, e algumas aí vão ficar com raiva de mim, algumas irmãs que me seguem, mas é interessante que você vai reparar isso ao longo da história. Se você estudar a história, não importa qual vertente você busque, são unânimes em dizer, ao longo da história, o uso das calças passou a ser um ato de rebeldia por parte das mulheres, das feministas. A primeira calça, algo parecido com calça a ser usado pelas mulheres, foi o bloomer, em 1851. Bloomer que vem de uma mulher. O sobrenome dela era Bloomer, porque ela era uma ativista feminista. Lutava pelos direitos iguais. E você já está cansado de me ouvir falar sobre o feminismo, que é um movimento totalmente anticristão. A ideia daquelas feministas era a seguinte: elas pintavam um retrato da era vitoriana na Inglaterra e pintavam o seguinte retrato da mulher vitoriana: uma escravidão. Esses vestidos longos e belos. Sabiam que eram belos. As mulheres de propósito quiseram se enfeiar. Esses vestidos longos e belos. É só para que as mulheres sejam uma espécie de objeto, de um vaso ornamental para os homens. Essa era a ideia. E aqui você já vê então que elas mesmas concordavam, né? Esses vestidos mais longos eram coisas mais bonitas. Mas elas falaram, não, queremos ser mais feios também como os homens. Mas não foi muito para frente, no início. Só que, conforme as cidades foram se tornando mais urbanizadas, aí o bloomer acabou pegando mais. Por quê? Porque realmente era muito difícil andar de saia, de vestidão, de bicicleta. E assim, vocês não vão conseguir ver aqui, mas se vocês puderem assistir em casa depois, para falar a verdade, eu nem acho que o bloomer era uma coisa extremamente indecente, mas era. Tanto é que na imagem que vocês vão ver lá na internet, está uma mulher de bloomer na porta do céu. E aí falando ali com Pedro, ou anjo, Pedro, eu acho. Aqui é a porta do céu, alguma coisa nesse sentido. E aí Pedro disse, mas aqui é para as damas. Mostrando que, naquela época, eles não viam que aquilo era uma vestimenta adequada para as mulheres. Ora, ao longo da história, na década de 30 mais ou menos, a androgenia vai ganhando força. A androgenia vai ganhando força. O que era a androgenia? A androgenia vem do mito de Platão. Platão dizia que, no início, os homens eles eram uma bolota e eles tinham dobrado, 4 pernas, 4 braços, porque os dois sexos estavam misturados. E aí, esses seres humanos foram dar uma espiadinha no Olimpo. Zeus ficou muito furioso e os cortou ao meio, para que então eles fossem amaldiçoados e estivessem sempre em busca de sua cara metade. É daí que o Fábio Júnior vai falar da cara metade. Fábio Júnior é estudado, leu Platão, Marvadão. Então, a androgenia é isso, é a ausência de sexo. Não tem distinção entre homem e mulher. Isso ganhou muita força nos anos 30. No ano 70, foi feita uma lei nos Estados Unidos proibindo a distinção entre roupa de menino e roupa de menina. Eu contei toda essa história sobre as roupas e como que, ao longo da história, a calça sempre esteve associada aos homens. É claro que o meu objetivo não é, por meio dessa história, por meio da cultura, tentar dar uma regra do que nós devemos usar ou não, mas apenas para mostrar que, ao longo da história, as mulheres costumavam se vestir de uma maneira muito mais modesta, muito mais modesta. E claro que a gente também deve se lembrar que no Ocidente, muito da cultura foi influenciado pela fé cristã. Por exemplo, antes, agora está liberado matar a criança. Mas antigamente isso era errado. E por que isso era errado? Isso era errado sob a influência da fé cristã. Velhos eram abandonados. No passado, criminosos eram marcados com ferro no rosto. Esses horrores, a barbárie, acabou por conta da influência da fé cristã. Agora, esse uso de calça, de vestido, para distinguir homens e mulheres, pode ter um espírito de fariseu no meio? Com certeza, pode haver. Mas também pode ter sido a fé cristã, a modéstia da fé cristã, que influenciou essa cultura dessa maneira. Mas ainda assim, é claro que isso, como eu já falei, é claro que eu acredito que
até a beleza, eu acredito que a arte, as várias expressões, apesar de existir um padrão, eu acredito sim que é possível que exista criatividade e novos modelos, novos cortes possam surgir. Agora, o que a gente tem mesmo como padrão é o que está na Escritura, de maneira muito clara. Primeiro, tem que haver diferença. Nem que seja em detalhes, tem que haver diferença. O que a gente vê, por exemplo, em se tratando de antigamente, eles se vestiam com túnicas, tanto homem quanto mulheres, com detalhes para diferenciar o que era um homem e o que era uma roupa de mulher. Mas tem que ter uma diferença, nem que seja mínima, mas tem que ter. Segundo o preceito bíblico é que as vestimentas devem ser modestas. E aí, a gente tem uma diferença entre as túnicas e as calças de hoje. Porque uma túnica, mesmo que tivesse alguns detalhes que diferenciavam, não tinha como ser sensual uma túnica. As túnicas eram tipo um vestido que cobriam o corpo todo. Já as calças, ainda que você olhe hoje as calças, uma calça masculina e uma calça feminina, e haja diferença, muitas vezes a diferença é que elas são justas. Infelizmente, até os homens estão usando roupas justíssimas, calças justíssimas. Então, aí você tem um ponto muito negativo em relação ao uso das calças. E se, por algum motivo, as mulheres fossem usar calças, deveriam pensar nisso, na questão de cobrir o corpo, usar, sei lá, uma espécie de batim, alguma coisa. Por quê? Para que não quebre o princípio da modéstia. E como eu preguei na semana passada, eu falei que o corpo não deve ser exposto. Não apenas a pele, mas também nós não podemos expor quando nós marcamos o nosso corpo por meio de uma roupa muito justa. Então, primeiro, as nossas vestimentas, elas precisam ter uma diferença entre vestimenta de homem e de mulher. Segundo, elas devem ser modestas. E terceiro, Paulo usa a natureza para determinar o tipo de expressão física adequada a cada sexo. Nós devemos representar exteriormente aquilo que nós somos interiormente. Nós devemos sim nos preocupar em como nos expressamos. Nós não podemos nos esquecer de que Deus continua dando a mesma ordem para o seu povo, que nós sejamos um povo santo. A expressão santo significa separado. Nós devemos ser diferentes do mundo em todos os aspectos da nossa existência. A maneira como nós negociamos, a maneira como nós nos comportamos, como trabalhamos, e a maneira também como nos vestimos. Nós somos um povo diferente. Queremos nos identificar com um povo santo e que nossas vestimentas representem isso. Não representem sensualidade, um desejo de se exibir, mas sim um desejo de servir a Deus, de glorificar a Deus. Portanto, as expressões não são vazias de significado ou de motivações. Veja aí, eu não sou contra a beleza, Deus não é contra a beleza. Deus fala para Moisés, faça vestes para os sacerdotes, para glória e ornamento. Deus não tem problema com a beleza. Então, note, veja se não há beleza nesta moça. As vestimentas dela retratam beleza. Você está vendo algum defeito nela, no corpo dela? Não, você não está vendo. Porque essas vestes cobrem. É impressionante como hoje as mulheres querem vestir roupas que mostram todos os seus defeitos. Aí não há defeito. Eu sei que hoje muitas mulheres na internet fazem assim: olha a minha celulite aqui, expõe sua celulite. Não, faz isso não, ninguém quer ver isso não, gente. Ninguém quer ver isso, ninguém quer ver isso. Agora, o que nós devemos ver? O que essa imagem retrata? Beleza e ao mesmo tempo modéstia. Não estou dizendo que as mulheres devem usar vestido o tempo inteiro. Seria melhor, né? Há outras variações, como eu falei, há um padrão, mas um padrão de beleza, de modéstia, não anula a criatividade. Mesmo porque antigamente nem era possível se produzir alguns tipos de roupa que nós temos hoje, nem havia tecnologia o bastante. Mas nós devemos sempre nos lembrar deste exemplo aqui, porque esta foto retrata bem a ideia cristã. Beleza unida à modéstia. É assim que nós devemos ser.